Boa noite, que a paz de Deus possa nos envolver no dia de hoje. Hoje, 2 de novembro, vamos fazer um estudo ao qual eu não sou muito fã, porque a gente tem que falar da morte, né? Porque vida e morte caminham lado a lado. De um lado a vida, de um outro a morte. Somos seres corpóreos, físico, e um dia vai acabar. E o que vai sobreviver é a alma, porque ela preexiste e sobrevive a tudo. O problema é entender como se processa a morte. Nós já falamos da encarnação, é quando acontece o efeito ao contrário. O espírito habita num corpo físico e nos transformamos em seres viventes, almas. Em Romanos, Paulo já falava que nós temos a natureza humana. Cabe a nós combater a natureza humana. Eu acho que essa é a missão que nos foi dada. E Jesus, que é o nosso modelo e exemplo a ser seguido, ele nos deixou uma grande missão, um grande legado, a fé. Então, pela fé, nós podemos vencer a morte e nos transformar em seres imortais. Exemplo disso foi na crucificação dele, quando ele vira para o bandido e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi simples, rápido, e Jesus falou no mundo espiritual. Agora, como compreender a morte em tempos tão difíceis? Em época onde a morte é venerada na televisão, nas redes sociais, e o mundo não ri muito. O mundo bebe muito, mas ri, ele não ri. As pessoas não estão felizes, porque as pessoas só querem saber de ganhar dinheiro, sabendo que vai morrer. Um fato interessante que me chegou, quem quiser pesquisar pode pesquisar, existe nos bancos milhões, chegando à quantia de bilhões de dinheiro de pessoas que já partiram desse mundo. E os bancos não podem usar esse dinheiro, porque as pessoas que morreram, elas pensaram que com a sua morte elas iam levar aquele dinheiro para o outro lado. Então você vê a desigualdade social no nosso país e às vezes até no mundo. É para refletir, né? A morte é inevitável. Deus, com a sua infinita sabedoria, deu como a morte o nivelador universal. Todos nós vamos morrer. Mas o que nós podemos fazer para amenizar a morte? Então eu vou ler uma página inicial que eu acho muito interessante. E de repente nessa página inicial está a nossa missão, o que temos que fazer na Terra. Vamos à página inicial. Do livro Caminho, Verdade e Vida,
Emmanuel nos coloca o título Entra e Coopera. E ele começa assim: e ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá terá ser dito o que te convém a fazer. Atos capítulo 9, versículo 6. Uma pausa aqui rápido. Essa passagem é aquele encontro que Saulo, o terrível Saulo, se transforma em Paulo. E a ordem que Jesus dá é o seguinte: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. Te convém a fazer. Ele não vai ser obrigado a fazer. Mas Paulo assume a sua missão. Então, o que Emmanuel fala neste capítulo? Entra e coopera. Vamos lá. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste de grande beleza para que deseja a compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir as palavras diretas, inovidáveis ao coração, porque não terminou o esclarecimento. Recomendou, ao invés disso, de entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convia saber. É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira. Pelos canais da inspiração, o Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para construir em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Esta missão deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haver ouvido maravilhosas descrições do mensageiro divino. Meditando o ensinamento, pergunte a si próprio o que faria nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois se levantam do passado e penetram na luta edificante de cada dia na Terra. Porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém a fazer. Então a gente vê que o mundo espiritual, os relatos, é maravilhoso. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que ele faz uma pergunta, faz uma pergunta, ó. Kardec faz uma pergunta: o que acontece com o espírito encarnado quando acontece a morte? A alma vira espírito e ela volta para o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos não é um mundo físico como nós estamos vivendo agora, é totalmente diferente. Então, esta lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo,
suplicando a transferência para os mundos superiores. Tão somente por haver ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Então a gente escuta e a gente ouve os relatos do mundo de lá, e nós às vezes nos aceleramos para chegar a este mundo maravilhoso. Mas temos que, meditando o ensinamento, pergunte a si próprio o que faria nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhe pode oferecer. A explicação da nossa missão aqui na Terra é essa: entra e coopera. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão no planeta Terra. Mas conforme a gente se agarrou aqui de uma tal maneira, a gente não se agarrou, a gente se apropriou. E a morte acaba sendo para nós, ou para mim, uma grande dificuldade de entender. Agora vamos ver a explicação do Consolador prometido por Jesus. Guia, exemplo, modelo que foi deixado para nós. Então, no dia de hoje, eu vou estudar e partilhar com vocês o capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, ou seja, meu corpo físico. O que vai acontecer com o meu corpo físico? O que vai acontecer com o meu espírito? Eu tenho que ficar preocupado com o meu corpo físico ou eu tenho que ficar preocupado com o espírito? E conforme aquela página que eu acabei de ler, qual é a bagagem que eu estou levando para o outro lado? Então o capítulo 3 é da volta do espírito extinta à vida corpórea. A vida espiritual é o retorno para a pátria espiritual, que não é um mundo físico. Tem muita gente confundindo isso. Mas vamos ver o que o Consolador nos fala sobre a morte. Então, capítulo 3 está aqui, tem esses 3 tópicos: a alma após a morte, a separação da alma do corpo e a perturbação espiritual. Vamos seguir aqui. A primeiro tópico, a alma após a morte, questão 49. Pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? Resposta simples, muito simples. É aquela mesma simplicidade de Jesus na crucificação. Apesar daquele sofrimento todo, Jesus chegou e falou para o ladrão: hoje mesmo estará no reino dos céus comigo. Então, é simples. O que sucede à alma nos instantes da morte? A resposta: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, da onde se apartará momentaneamente. Então volta para o mundo dos espíritos. Agora, quando a gente fala mundo, aí as pessoas já começam a criar aquela hierarquia, aquele monte de coisa que não bate. O mundo dos espíritos, ele sobrevive a tudo. Então não precisa de um mundo físico. Tem um local lá. E esse local vai depender da afinidade de esclarecimento, qual é a bagagem que você está carregando. Chico Xavier, em 94, se não me engano, ele chegou para o filho dele adotivo e falou: as minhas malas estão prontas. O filho dele não entendeu. No dia seguinte, Chico Xavier partiu. Ele volta para o mundo
dos espíritos. É um mundo físico para os espíritos, sim. Aí é que é o problema. Para os espíritos, sim. Os espíritos interagem com outros espíritos. Então passa a ser um mundo dos espíritos, que sobrevive a tudo. Agora, como nós vamos ter que se separar desta matéria, é aí que começa a grande problemática. Questão 150. A alma, após a morte, conserva a individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se ela não conservasse? Mais uma resposta simples. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela sem não a conservasse? Então ele responde com uma resposta. O que seria ela se ela não conservasse? Aí tem um subtítulo da questão da 150, né? Como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais o corpo material? Uma boa pergunta. Então como é que eu vou comprovar a alma a sua individualidade uma vez que o corpo físico morreu? Acabou. Aquele corpo físico está em cima de uma mesa, gelado, morto, sem vida. Só falta agora o destino final. Quem vai dar o destino? Não cabe mais a alma se envolver com aquilo. Aí vem familiares que gostam, familiares que odeiam, familiares que não estão nem aí, mas a pessoa morreu. Mas se ele não tem mais o corpo material, qual foi a resposta? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, a urina da atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência da sua última encarnação, o perispírito. Então nós já sabemos que o corpo físico vai embora, a alma volta a ser o espírito, mas ela tem aquela nova aparência da sua última encarnação, que foi através do seu perispírito que foi formado esse elemento, esse ser que vos fala. E somos únicos, não somos um igual ao outro. Eu fico abismado nos dias atuais as discussões de menino, uma discussão dos infernos que está acontecendo hoje em dia, sendo que ninguém debate sobre a morte. Aqui está, ela vai guardar a aparência da sua última encarnação, fica registrado no perispírito que acompanha a alma. E fica a gente discutindo, perdendo tempo, discutindo ideologia de gênero. Olha, ideologia de gênero é heterossexual, homossexual, o feminismo, o machismo. Olha, mas não vou discutir isso. Eu só apenas vou dizer o seguinte: essas pessoas que estão presas a esse mundo físico, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A morte acaba com tudo. E vai ficar no seu espírito a sua última reencarnação. A sua última reencarnação não, a sua última reencarnação. Então eu tenho essa capa revestida, e quando eu desencarnar, o meu espírito vai pegar esse mesmo tipo um revestimento, vai ficar lá no espírito. Mas não quer dizer que o corpo físico vai acompanhar, não. O corpo físico já era, morreu, está gelado em cima de uma mesa, não se mexe. Agora a gente não pode esquecer da fé. Aí tem os exemplos da fé que Jesus mostrou que a morte não é o fim. Então Jesus provou que um corpo
morto há 4 dias, a alma voltou, o perispírito se religou e Lázaro ressuscitou. E não só foi Lázaro não, foi a filha de Jairo, tem aquele rapaz, filho único, que a mulher também era viúva, e Jesus foi lá também, ressuscitou. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Lembra que Jesus chegou e falou assim para Pedro, que Pedro diz assim: minha sogra morreu, temos que ir lá enterrar a minha sogra. Eu acabei de relatar sobre o corpo físico morreu, acabou. Jesus falou: deixai os mortos enterrar seus mortos. Quem é da vida, segue. É difícil. Eu tenho medo de morrer danado. Porque eu cheguei através dos estudos que eu descobri uma coisa. Eu não tenho fé. Ponto. Aí vamos continuar. No 150 tive uma questão A e agora a questão B no mesmo 150. A seguinte pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Então eu vou levar meu carro, vou levar minha casa, eu vou levar tudo o que me interessa. A pergunta está aí. A alma não leva nada consigo desse mundo? Eu vou levar meu dinheiro. Eu acabei de relatar agora há pouco tempo, né, que as pessoas morreram e nos bancos, o que tem de dinheiro lá nos bancos, preso, chega a ser bilhões. E não pode fazer nada, mas essas pessoas já morreram. Aí a pergunta é o seguinte: a minha alma não pode levar esse dinheirinho, não pode pegar esse dinheiro que está lá, a minha alma não pode pegar meu carrinho, que eu amo tanto aquele carro, eu gosto tanto das coisas materiais, eu sou tão apegado aos meus investimentos, eu vou morrer agora com os meus investimentos, Bolsonaro, ou Lula, ou está todo mundo ganhando tanto dinheiro, e agora que eu estou ganhando dinheiro eu vou embora agora? Não, eu posso levar meus investimentos? Aí vem essa pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada. A resposta é muito simples: nada. A não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura e de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Gente do céu, a alma não leva nada do mundo físico, a não ser que o conhecimento adquirido, aquilo que você fez de bom para o próximo. O livro Consolador, ele vem nos mostrar, nossa, como nós estamos errando. E hoje, no século XXI, então, já perdi as contas. Mas eu faço minha culpa. Eu tenho medo da morte. Eu quero continuar aqui, nesse vale de lágrimas, nesse amargor. Mas Deus me conhece. Deus sabe. Ele me fez. Antes mesmo de eu pensar em existir, Ele já sabia. Então Ele compreende a minha futilidade. Por isso que eu tenho a dificuldade de deixar a terra. Nós temos que, nesse estudo partilhado, nós temos que pensar direitinho. Questão 150. Questão 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. Questão 151. O que pensa da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universo? Ao todo. Aí tem um grande problema. O que é o todo? O que é o universo?
O homem está muito longe de compreender o universo. Mas vamos ver a resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo, é o que eu acabei de relatar, né? Então, como tem afinidades, espíritos afins vão buscar a sua afinidade. Eu vou dar o exemplo da Torre de Babel. O homem unido construiu aquela torre. Chegou lá em cima, o cara pegou a flecha para atingir Deus. Aí Deus olhou aquilo e falou o seguinte: o homem, vamos confundir as línguas. Então, cada um não estava entendendo o que o outro estava falando. Então, aí, quando alguns começaram a entender, foram se separando, os povos foram se fazendo. Aí, esse só falava essa língua, aquele só falava aquela língua, e as pessoas foram se separando. Está vendo que espetáculo? É a questão 151. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Sim. Aí já é o conjunto dos espíritos. Não constitui um mundo completo? Não constitui um mundo completo? Duas perguntas na resposta. O conjunto do espírito não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando está numa assembleia, é parte integrante dela, mas não obstante conserva sempre a sua individualidade. Ou seja, se você não conseguiu combater a corrupção que tem em você, se eu não conseguir combater a corrupção que tem em mim, se eu não conseguir combater a sexualidade ardente que está em mim, se eu não conseguir combater a fé, se eu não conseguir ter fé e combater a ansiedade que está em mim, eu vou conservar a minha individualidade. Então, esta oportunidade que eu estou tendo para vencer aqueles vários estudos que nós já fizemos, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, temos que vencer isso. Por isso que nós estamos aqui. Se a gente não conseguir vencer isso, vamos conservar sempre a nossa individualidade. Ou seja, se eu tenho já a índole da corrupção, não conseguir combatê-la e morrer corrupto, eu vou estar do outro lado corrupto. Eu vou me afinar aos mesmos amigos corruptos que tem. Aí as pessoas podem se surpreender, né? Aqueles que falavam que nunca no meu governo teve corrupção, aí quando você chega do outro lado, o véu foi rasgado. Aí você chega do outro lado e você encontra essas mesmas pessoas que diziam que não eram corruptas, estão afinadas com você que é corrupto. O mundo dos espíritos, você, conforme nós já estudamos, né? Não dá para a gente esconder nada dos espíritos. Quando a gente pensar que estamos escondendo alguma coisa, teremos uma falange em nossa volta. O mundo dos espíritos não é um mundo físico, é um conjunto, é uma assembleia, que nós somos partes integrantes dela. Questão 151. A questão 152, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Então, que prova? Nós sempre somos assim, né? Sempre estamos pedindo prova, está aí a pergunta, né? Mas que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Aí vem a resposta, né? Não tende estas provas nas comunicações que recebeis? Todos nós, encarnados, temos comunicações que recebemos todo santo dia. É só nós escutar o que diz o nosso interior. Mas quem escuta? Aí ele diz, não tende essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosse cego, vereis. Se não fosse surdo, ouvireis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É a fé, né? É a fé. Muitos colocam como o Espírito Santo, né? O Espírito Santo
fala em nós. Mas ele fala em nós não é em espetáculo. Ele não trabalha assim. Porque se nós estamos falando do mundo sério, o mundo dos espíritos, aí você quer comparar o mundo físico, um mundo cheio de espetáculo, cheio de corpos, lindos rostos, rótulos. O Espírito Santo não é isso. Você não tem como rotular o Espírito Santo. O que a gente vê é muito show. Infelizmente, faz parte do espetáculo. O planeta Terra é um espetáculo do homem. É um palco que o homem atua com as suas afinidades. Os que pensam que... Aí vem a explicação. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, estão certos. Se por todo o universo entende o conjunto dos seres incorpóreos, o conjunto de cada alma, o espírito, é um elemento. Então aqui está dizendo o seguinte: se uma gota d'água cai no universo, cai no oceano, mas para você ter um oceano, você vai precisar dessas gotinhas. Aí você transforma no oceano. A sabedoria de Deus é perfeita. Mas é aquilo que está na questão 5.2, né? Se não fosse cego, vereis. Se não fosse surdo, ouvireis. Mas quem é que escuta? Quem é que vê? Todo mundo está apavorado, vê fantasma. Eu tenho medo do fantasma. Continuando, se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada distinguir uma das outras, careceria de inteligência e de qualidades pessoais. Quando ao contrário, em todas as comunicações demonstram ter consciência do seu eu, a vontade própria, a diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, e as consequências mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que chama do grande todo, absorver todas as individualidades, e esse todo seria uniforme, então as comunicações que se recebem no mundo invisível, guarde isso, hein? O mundo é invisível, seria idêntica, desde que, porém, lá se não deparam seres bons ou maus, sábios e ignorantes. Então lá a gente não vai se deparar com seres bons, seres maus, seres sábios, seres ignorantes, felizes, desgraçados. É aquilo que eu acabei de falar. A gente conserva tudo que tiver de bom e de ruim. Se somos corruptos, vamos conversar, vamos nos afinar com o corrupto. Ou não. Tem gente que acredita tão cegamente que você não é corrupto, mas quando você vai ver, você está cercado de corruptos. Que lá há de todos os caracteres, alegres, tristes, levianos, ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais, verificáveis, referente à sua vida terrestre. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis na aparições. A individualidade da alma nos eram ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo torna manifesto e, de certo modo, material. Então,
antigamente era um artigo de fé, mas hoje o Espiritismo vem trazer, torna e manifesta, de certo modo, materializa o mundo espiritual para nós. Basta a gente querer entender e adentrar o nosso grande objetivo. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Em que sentido se deve entender a vida eterna? A pergunta. A resposta. A vida do espírito que é eterno. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Voltamos à mesma questão. O espírito é eterno, mas o corpo é transitório. Quando morre o corpo, a alma retorna à vida eterna, ou seja, ao mundo dos espíritos que é invisível. E quando eles querem se apresentar a nós, eles se apresentam como anjo, arcanjo, demônios, possessão, obsediador, tudo tem que ter um equilíbrio. Agora, a Bíblia, ela relata várias intervenções no mundo espiritual, no mundo material. E tem gente confundindo que existe uma hierarquia, existem departamentos no mundo espiritual, existe o departamento disso, o departamento daquilo. Não, são apenas afinidade, a lei de afinidade. Corrupto se afina com corrupto, ladrão se afina com ladrão. É uma afinidade, é uma atração, lei de atração. Elétrons, prótons e nêutrons. Na dúvida, estudem a eletricidade, que é o grande manancial para poder entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Vem mais uma pergunta na questão 153, já. Então nós já sabemos que quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Aí vem a questão A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que têm atingido a perfeição, não estão sujeitos mais a sofrer mais prova alguma? É a resposta. Essa antes é a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavra. Chamais as coisas como quiser, contanto que vocês entendam. Então aqui ele está dizendo que isso poderia ser só para espíritos puros. Entendeu? A pergunta é uma coisa interessante, né? Então só o espírito puro seria imortal. Não, o espírito, para ser puro, ele tem que passar pelo crivo da carne. Senão, como é que um soldado vai para a guerra se ele não sabe como acontece? Ele é treinado. Aí quando ele vai à guerra, ele vai ver como acontece. É a mesma coisa. Quando a gente está em espírito, a gente sabe pelo que é falado, o que é nos ensinado. Mas aí a gente entra no corpo e vamos para a batalha. Aí vem a separação da alma e do corpo. A questão 154. Eu só vou debater esse pedacinho aqui, porque muitas pessoas, como eu, tenho muito medo dessa separação. 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma. Nisso, o sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. A morte natural, a que sobrevive pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade,
O homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta. Naquela época de Kardec era óleo. Nos tempos atuais faltou a eletricidade. Tudo apaga e o espírito vai embora. Então, meus amigos, meus irmãos, meus inimigos, no capítulo 3 da Volta dos Espíritos, extinta a vida corpórea à vida espiritual, nós estudamos a 149, 150, 151, 152, 153 e a 154. Então nós já sabemos que deste mundo físico nós não vamos levar nada. E quando a morte acontece, nós voltamos a ser espírito. Então, o capítulo 3 do livro O Consolador já nos dá uma ideia de como nós podemos encarar no dia de hoje, que é um dia de homenagem aos espíritos que já estão no mundo espiritual. Que podemos então fazer uma oração em homenagem a esses que já partiram para o mundo espiritual. Então, quando Jesus, na crucificação, chegou para um dos ladrões que se arrependeu pela fé e acreditou no poderio do Messias, Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele teve uma afinidade com Jesus e Jesus aceitou aquela ligação. Isso é uma ligação espiritual. O materialismo não aceita. As pessoas que são materialistas não aceitam. E muitas religiões protestantes gostam de criar departamentos, logística e um monte de situações. O Livro dos Espíritos não criou nenhum departamento, nenhuma logística, nada disso. Ele simplesmente disse o seguinte: é o mundo dos espíritos, é uma assembleia dos espíritos, é uma aglomeração dos espíritos que tem afinidades. Se você conseguiu superar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, vencer o materialismo, porque o nosso guia e modelo e exemplo foi Jesus. Jesus disse: no mundo terás aflição. Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a máxima que Jesus deixou. Então ele não pegou em arma, ele não atacou ninguém, ele falou do amor espiritual. Não é o amor físico, passageiro, morre. O amor espiritual é eterno. O amor físico é paixão, é sangue nos olhos, é carne com carne, a gente se arde. Esse morre com a carne. E as pessoas ardem tanto que chega do outro lado ainda ardendo. Nós, como estamos encarnados pela natureza humana e temos que, com o objetivo claro, vencer a nossa natureza humana. Essa natureza de posse, meu, seu, teu, na morte, não é nem meu, nem seu, nem teu. Aí as pessoas são tão egoístas, que pega a arma ou uma faca, mata o próximo e depois se mata
dizendo: se você não é meu, não será de ninguém. Pobre coitado, chega do outro lado numa situação caótica. Mas aqueles que cumpriram a sua função, entenderam que veio aqui para servir, chegará o tempo que os órgãos vão cansar, o corpo físico vai esgotar e a energia vai se esgotar. É como um carro que você desliga e tira a chave. Morreu o carro, acabou a energia. E é essa energia que volta para a origem das leis de afinidade. Que a paz de Deus possa nos envolver. E hoje, dia 2 de novembro, nós celebramos e agradecemos aqueles que já partiram e já cumpriram a sua missão. Oramos sempre para que eles sempre possam estar olhando por nós e nós olhando por ele. Porque nós que estamos aqui ainda é um grande desafio. Muita paz. Até a próxima dos estudos. Partilhado, não se esqueça.